Jair Bolsonaro agora está fazendo o que pode para ligar a amizade que ele tem com o Adriano com o caso do Lula. Ele diz que tanto ele era amigo do Adriano, quanto o Lula tem seus apoiadores que também visitavam ele na cadeia, que também prestavam apoio, e ele quer simplesmente comparar os dois casos. Isso é o absurdo dos absurdos, nem precisava eu estar explicando por quê, mas a gente precisa conversar, então vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês votaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar essa força porque falta pouco. A gente já está em 94 mil, quase 100 mil. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, aí fica a seu critério. Combinados? Olha, o Jair Bolsonaro está usando uma estratégia muito da louca, muito da maluca mesmo. Quando falam com ele sobre a amizade que ele tinha com o Adriano, sobre o fato dele ter homenageado o Adriano em plena Câmara dos Deputados em Brasília, o fato do Flávio Bolsonaro ter dado a medalha Tiradentes e ter ido levar na cadeia para o Adriano, agora ele achou uma desculpa que ele acha que faz sentido. Ele está querendo comparar o caso do Adriano, que foi condenado, mas que depois foi absolvido, com o caso do Lula, que foi condenado em prisão após segunda instância, cumpriu pena em Curitiba e que está solto, mas que também tem as pessoas que prestam homenagem. Ele diz que o governador da Bahia, por exemplo, o Rui Costa, foi até Curitiba para visitar bandido, é assim que ele fala. Então o fato dele homenagear o Adriano não é diferente dessas pessoas que vão homenagear o Lula, porque se um é bandido, o outro também é. É incrível, não é? Eu por muito tempo já fiquei pensando assim, se o Bolsonaro era muito inteligente ou muito burro, porque parece que não dá para você entender. Mas eu cheguei na conclusão de que ele é um burro que tem um mérito. Ele sabe que os apoiadores são mais burros do que ele, no fundo. Então qualquer besteira que ele falar tá valendo, porque o pessoal vai comer essas hipóteses que ele cria, essas hipóteses malucas. Então vamos lá, vamos separar bem os casos, porque são coisas completamente diferentes, né? Primeira coisa, o Lula foi condenado sem provas, né? Quem diz não sou eu, quem diz, por exemplo, é o próprio Deltan Dallagnol que dizia não tenho provas, tenho apenas convicções, né? A frase ficou clássica, Dallagnol. Sérgio Moro disse que na sentença ele condenou o Lula por atos indeterminados de corrupção. Quer dizer, atos indeterminados, nem ele sabe pelo que ele estava condenando. O Lula foi condenado e até hoje não sabe pelo que ele foi condenado e ele cumpriu pena e ele não pôde participar de uma eleição. Já no caso do Adriano, que são mais de 20, gente, são mais de 20, enquanto policial e depois que ele saiu da corporação. São mais de 20 casos nas costas que ele tem. Só o Queiroz, como o Queiroz ele se reformou, enquanto policial ele tem 10 casos nas costas. Eu estou falando de homicídios, tá? 10, o Queiroz tem 10 nas costas. Alguns dos dois, porque os dois chegaram a trabalhar juntos. E aí vem a segunda diferença importante entre o Adriano e o Lula. O Lula foi julgado pelos inimigos, pessoas que os estavam perseguindo, que tinham um objetivo claro, um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Não podiam tirar a Dilma para devolver a presidência para o Lula um ano e meio depois. O Lula foi julgado pelos inimigos, por pessoas que estavam perseguindo, que tinham um objetivo claro de tirá-lo da eleição de 2018. O Adriano foi julgado por amigos, uma situação completamente diferente. Até admira que ele tenha tido alguma condenação, mas as condenações que ele teve acabaram depois virando absolvição na sequência. Eu vou dar como exemplo um caso só, de como ele estava sendo julgado por amigos. Em 2003, o Adriano e o Queiroz tiveram um auto de resistência, que é assim como eles diziam quando eles eliminavam alguém, aí depois ele dizia, não, houve troca de tiros, ele resistiu e acabou perecendo. Então não é que eles mataram ninguém, foi um auto de resistência. Em 2003, Anderson de Oliveira acabou morrendo por causa de um auto de resistência. E os policiais, eles acabam que eles não são assassinos, eles são testemunhas, porque são eles que vão lá e prestam depoimento e falam, olha, houve um alvo de resistência. Esse caso de 2003, para vocês terem uma ideia, Queiroz e Adriano eram os policiais envolvidos na morte desse Anderson de Oliveira. Esse caso foi para o 32º DP, foi apurado e foi enviado ao Ministério Público.
O Ministério Público pediu mais apurações, voltou. Do 32º DP eles apuraram de novo e enviaram de volta ao Ministério Público, que pediu mais apurações e voltou. De 2003 até hoje, esse inquérito já bateu e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou, acreditem, 72 vezes. Nunca foi julgado. Sempre que o inquérito chega lá, o Ministério Público manda de volta. Chega lá, manda de volta. Nunca tem nada suficiente, eles pedem mais apurações. Isso já aconteceu 72 vezes, de 2003 até 2020. São 17 anos, daqui a pouco prescreve esse crime e fica por isso mesmo. E é um dos tantos casos que tem nas costas do Queiroz e do Adriano, que já não vai cumprir mais nada, mas que não foi sequer julgado. Então é muito fácil você querer comparar essas duas situações dizendo assim, mas o Lula foi condenado, então é bandido, se eu vou visitar bandido, vocês também vão visitar bandido. São situações completamente diferentes, né? Não precisa explicar muito assim. E o Lula foi julgado por opositores, por pessoas que estavam perseguindo, e o Adriano e o Queiroz sempre foram julgados por amigos, isso é mais do que claro. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque cola, o eleitorado dele não quer saber da verdade. O eleitorado dele só quer um motivo para não perceber o quão idiota ele mesmo é. Qualquer coisa que sirva para ele não ter que falar assim, poxa, eu fiz besteira mesmo, hein? Olha o tipo de gente que eu coloquei lá. Eu botei lá gente ligada ao pior tipo de criminalidade que existe. Ele só quer um motivo que dê para ele assim, uma desculpa. Ele quer uma desculpa para ele não ter que assumir a besteira que ele fez. Então, quando ele joga isso aí, mas o governador da Bahia também visitou bandido, ele não para explicar as duas situações. Ele fala isso. O eleitorado dele, os apoiadores dele, que sabem que tem culpa no cartório e não vão dar o braço a torcer, pegam essas coisas que ele fala e saem divulgando. Para eles, isso já basta. Você entendeu? Só deles não terem que descer da arrogância, não terem que falar, olha gente, desculpa, eu cometi um erro mesmo, eu coloquei o pior tipo de gente possível na presidência da República, vamos tentar fazer alguma coisa dessa situação? Não, eles jamais vão dar o braço a torcer. E eu digo mais, se tivesse uma outra eleição hoje, se eles tivessem a opção de novo de escolher entre Haddad e Bolsonaro, votariam de novo no Bolsonaro, com tudo que está acontecendo, com tudo que você está vendo, porque eles não dão o braço a torcer. E se não tiver Bolsonaro na próxima eleição, eles vão procurar algum candidato de extrema direita, porque esse público se identificou. Eles estão com esse discurso na garganta há muito tempo. Eles têm realmente essa semente do mal dentro deles. O importante é que quem não for tão alucinado assim, que caia um pouco na razão e que pare e pense assim, isso não pode continuar. Isso já passou dos limites, isso aqui precisa parar. Nós precisamos recuperar um pouco da sanidade, porque esse pessoal alucinado está colocando o Brasil numa rota suicida. O Brasil está entrando numa rota sem volta, porque as pessoas estão gostando desse discurso maluco de que assim, aquele presta, aquele não presta, com esse aqui eu posso fazer o que eu quiser, com aquele ali não sei o quê. Essa maluquice que o Brasil entrou, esse clima de caças bruxas, está agradando uma certa parte. Pô, você vê às vezes assim o pessoal compartilhando vídeo de que pegaram um menor num supermercado roubando um pacote de bolacha, sendo torturado, apanhando de fio elétrico, né? E as pessoas torturando, amarrando em poste. E pessoas assim que você achava, né? Que eram pessoas sensatas. Não, é isso mesmo, a gente não aguenta mais essa violência. Jamais essas pessoas fariam isso com pessoas que, por exemplo, tipo políticos ou então empresários, eles jamais teriam essa revolta. Eles querem dar vazão para uma violência que está dentro deles. E a nossa sociedade não pode entrar nessa esquizofrenia, nós não podemos entrar nessa loucura. Um mínimo de sanidade nós vamos ter que ter. Então, quando ele faz esse discurso, é de caso pensado. Ele sabe que ele só tem que livrar a barra dele, então ele joga a culpa em cima do Lula de tudo que Adriano fez, e os apoiadores dele acham bonito isso, porque do mesmo jeito que o Bolsonaro jamais vai dar o braço a torcer, os apoiadores, a mesma coisa, nunca vão dar o braço a torcer que fizeram besteira. E se tivessem outra oportunidade, votariam de novo. Jamais um apoiador do Bolsonaro vai dar o braço a torcer e falar, gente, eu errei. Eu não devia ter votado nesse, eu devia ter votado nesse. Não, eles vão falar a vida inteira, mas e o PT, mas e o PT, mas e o PT? Simplesmente por arrogância, para não dar o braço a torcer. Então eu quero te trazer a essa reflexão para que você não caia nessa maluquice. Tá? Se você conhece alguém mais ou menos sensato,
tenta abrir o olho dele, mas o mais ou menos sensato, porque o mais radical, esse daí não tem jeito não. Esse daí não vai dar o braço a torcer. Tá? Então concentra a sua energia naquele que você acha que ainda é recuperável. Aquele que ainda tem um pingo de juízo na cabeça e que pode falar assim, cara, eu errei. Que loucura que eu fiz botando essa gente lá. Fala com esse cara. Traz ele para a razão. Não deixa o bolsonarista chegar antes e vir com esse discurso. Mas o Lula, não, mas o PT, mas o governador da Bahia. Para isso que servem as teorias conspiratórias, tá? Para pegar essa gente que está perdida no meio do caminho. Fechado? Então era isso. Um grande abraço para vocês e eu já fui.